Agora tem que pagar o resto, né? Glória a Deus. E orar para Deus mandar um músico, né? Um guitarrista para tocar aí, que eu só vou quebrando o galho aqui só. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui juntos, continuar aquele assunto. Os homens que viram o trono de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Foram poucos homens, né, que tiveram esse privilégio de ver o trono de Deus. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 10. Versículo 1 em diante. Todos acharam? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Então eu olhei e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, como a aparência da semelhança de um trono. E ele falou ao homem vestido de linho e disse: vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche a tua mão de brasas. Na tradução aqui fala carvões de fogo, dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Agora os querubins estavam ao lado direito da casa, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interno. Então a glória do Senhor subiu desde do querubim e ficou sobre a soleira da casa, e a casa encheu-se da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins se ouviu até o átrio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando ele fala. E aconteceu que quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, então ele entrou, parou ao lado das rodas, e um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E ali apareceu nos querubins a forma da mão de um homem debaixo das suas asas. E quando eu olhei, eis que as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, outra roda junto a outro querubim, e a aparência das rodas era da cor da pedra de berilo, quer dizer verde, né? E quanto às suas aparências, as 4 tinham uma semelhança, como se uma roda estivesse no meio de uma roda. Quando eles iam sobre os seus 4 lados, e não se voltavam enquanto iam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça a seguia, não se voltava enquanto iam. E o seu corpo inteiro, e as suas costas, e suas mãos, e suas asas, e as rodas eram cheias de olhos ao redor, as rodas que os 4 tinham. E quanto às rodas, foi-lhes gritado ao me ouvir: ó roda! E cada um tinha 4 faces. A primeira era a face de um querubim, a segunda era a face de um homem, a terceira face de um leão, e a quarta face de uma águia. Tem uma tradução aí que vai falar rosto de boi, né? Acho que na Bíblia de vocês aí está rosto de boi ou de bezerro. Na minha aqui está querubim mesmo. E versículo 15: e os querubins ascenderam. Esta é a criatura vivente que eu vi junto ao rio Quebar.
versículo 20. Esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e eu sabia que eles eram querubins. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, está aqui um texto da palavra de Deus, parece muito difícil de se interpretar, né? Não, aqui não é uma visão ufológica, viu? Não é uma visão ufológica, como os ufólogos dizem, que esse capítulo 10 e o capítulo 1 de Ezequiel, segundo a ufologia é uma ciência que estuda OVNIs, objetos voadores não identificados, né? ETs, e eles dizem que isso daqui é uma manifestação de seres extraterrestres. No fundo eles têm até uma certa razão, porque na verdade os seres que aparecem aqui, eles não são da Terra mesmo, são extraterrestres, né? Aí eles dizem assim, esses seres vieram das estrelas. Tem razão também, mas eles vieram um pouco além das estrelas. São seres angelicais, manifestação de anjos, que aparece no capítulo 1 de Ezequiel. E depois, aqui no capítulo 10, Deus mostra novamente a visão para ele, só que com um paralelismo progressivo, mais abrangente. Aqui tem mais detalhes. Eu já ensinei aos irmãos aqui algumas vezes que a profecia bíblica ela é progressiva. O que significa isso? Vocês têm que saber isso que eu vou falar para vocês aqui. A profecia ser progressiva significa que na medida que ela vai sendo revelada com maior detalhes, ela vai se aproximando mais de cumprir-se, né? E ela vai aparecendo com mais detalhes. Isso é chamado paralelismo progressivo. Então o livro do profeta Ezequiel, irmãos, assim como os outros que eu já falei aqui, esse homem teve um privilégio de visualizar o trono de Deus. Isso não é para qualquer um, né? Nós vemos que grandes personagens da Bíblia não tiveram esse privilégio de ver o trono de Deus. Alguns importantes personagens da Bíblia, que a Bíblia até ocupa várias páginas tratando a respeito deles, não viram o trono de Deus. Mas esses que eu estou citando aqui, eles tiveram essa oportunidade ímpar de visualizar a majestade do trono de Deus, e não só isso, vislumbrar tudo aquilo que envolve a sala do trono. O profeta Ezequiel, ele é um profeta apocalíptico, né? Esse profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel. Os dois atuam na mesma época, eles vão profetizar juntos, no mesmo tempo. Porém, Daniel está no palácio, Ezequiel está morando junto ao rio Quebar, que é um rio ali na Babilônia, né? E ele está tendo algumas visões. Deus vai tratar com ele de uma forma muito singular, porque Ezequiel, irmãos, é de linhagem sacerdotal. Daniel não, Ezequiel é de linhagem sacerdotal. E Deus testa esse homem no mais extremo, porque tem um momento aqui que Deus tira a mulher dele, né? Parece que a mulher de Ezequiel, que ele casou justamente junto ao rio Quebar, ela era muito importante no ministério dele, assim como as mulheres de obreiros devem ser, né? O ministério do obreiro, a irmã Roberta sabe muito bem disso, depende muito da mulher. Alguns dizem 50%, né? Mas eu digo 100%, depende da mulher. Então tem um momento que Deus tira essa mulher e ele diz assim: o Senhor tirou a luz dos meus olhos, porque ele leva a mulher dele, e proibiu ele de chorar ainda, porque ele era de uma linhagem sacerdotal. Um sacerdote não podia se aproximar de um cadáver e não podia lamentar. Certo pastor que já dorme no Senhor, pastor Severino Pedro da Silva, né, que é um escritor da CPAD, um homem que eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, embora muito erudito, mas muito simples. Ele dizia, ele tem até um livro que ele escreveu sobre fazendo uma comparação, Danilo, dos obreiros e os animais. E ele diz que o pastor é como o rouxinol. O rouxinol é uma ave, irmãos, é o único passarinho que canta quando está doente, ou se ele estiver triste. Então o pastor Severino dizia assim: o pastor, mesmo triste,
tem que cantar. Mesmo abatido, tem que dirigir o culto. Não pode transparecer isso para as ovelhas. E Ezequiel, então, ele tem uma série de fatores que entristece ele. Um deles é o fato de que ele está preso, exilado na Babilônia. E ele tem uma série de visões. Para entender essa visão do capítulo 10, precisamos entender o capítulo 9. No capítulo 9, o que é que o profeta vê? Ele vê 6 homens, que a Bíblia chama de homens, mas na verdade são anjos. E ele vê um 7º. Os 6 anjos que ele vê, a Bíblia diz que eles tinham armas de destruição na mão, armas de juízo. São anjos que estão a serviço do juízo de Deus. Os irmãos sabem que os anjos, eles são agentes que executam as ordens de Deus em favor do povo de Deus. Isso pode ser em favor da nação de Israel, ou pode ser em favor da igreja. Existe um personagem na Bíblia, um arcanjo, chamado Miguel, Mihael do hebraico, né? Essa palavra, ela significa quem é semelhante a Yahvé, a Jeová. Esse arcanjo, além dele ter uma função muito importante de coordenar todas as hostes angelicais, os exércitos celestiais, ele também aparece todas as vezes que Deus vai tratar com a nação de Israel, proferir juízo ou proteger a nação de Israel. Ele aparece como advogado da nação de Israel. E existem anjos que trabalham em favor da igreja. Existem anjos que participam do culto, segundo a Bíblia, né? Talvez essas cadeiras que nós estamos vendo aqui agora, que está vazia, talvez pode ser que os anjos estejam sentados aí, e nós não temos a capacidade de vê-los com esse olho físico, porque eles são seres espirituais, né? Tem um corpo, mas é corpo espiritual, e eles estão aí. Eles são espíritos ministradores, espíritos que têm uma alma e que trabalham segundo a ordem de Deus. Por isso que os anjos não podem ser banalizados, né? Pessoas que dão ordem para os anjos, eles são conservos da igreja, mas segundo a ordem do Senhor. E no capítulo 9 ele vê 6 anjos que Deus manda entrar na cidade de Jerusalém para executar juízo. E tem um 7º que é diferente dos outros 6. No capítulo 9, depois os irmãos podem ler, esse 7º, ele está com uma veste de linho, uma veste sacerdotal, não uma veste de lã, uma veste de linho que não suava, não deixava que quem estivesse vestido viesse a suar. E ele tem um tinteiro na sua cinta. Os irmãos sabem o que é um tinteiro? De escrever. E Deus diz para ele, para os outros anjos, os 6, eles deveriam entrar lá na cidade e matar muita gente. Agora, aqueles que fossem selados por esse que tinha o tinteiro, e essa visão do capítulo 9, ela tem um paralelo com o capítulo 7 do livro do Apocalipse, quando Deus manda que se selem nas suas frontes os 144.000 que são judeus. Isso aí é para tirar o DNA da raça do povo de Israel, para que eles possam pregar o evangelho do reino durante o milênio. E aqui no capítulo 9 mostra, irmãos, que todo o servo de Deus, fiel, justo, que verdadeiramente vive aquilo que a palavra de Deus ela orienta, ele tem o selo do Espírito Santo na vida dele. Ele é marcado por Deus. Ele é alguém diferenciado. Esse homem que tem o selo, que tem esse tinteiro, ele é o Senhor Jesus. Os outros anjos vão entrar lá para matar a gente, mas esse é para selar. Aqueles que foram selados foram libertos, livres da morte. Os irmãos sabem que no ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrou em Jerusalém e destruiu a cidade, queimou a cidade. Acompanhe comigo o capítulo 10 que nós acabamos de ler, para a gente entender bem. O capítulo 10 é continuação do capítulo 9. Se você ler o versículo 11 do capítulo 9, é o último versículo, ó. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou ao assunto dizendo: eu tenho feito como tu me ordenastes. Jesus falando para o Pai: eu fiz conforme tu me ordenastes. Versículo
podemos dizer, o capítulo 10 é a continuação do versículo 11. Então eu olhei, e eis que no firmamento, o que é o firmamento, irmãos? É o espaço. Ele está vendo o trono de Deus acima do espaço aí, dessa dimensão que nós vemos aqui, esse azul, né? Nós chamamos de céu aí. Então ele diz assim: acima do firmamento, ou no firmamento, estava sobre a cabeça dos querubins. Por quê? Eu já ensinei os irmãos, você aí na internet, que debaixo do trono de Deus existe querubins. Eles estão acoplados ao trono de Deus, e eles têm rodas, irmã Silvana. Essas rodas, elas não são como as rodas